Devemos nos colocar nesta manhã diante do Senhor e tendo a certeza de que Ele nos conhece por dentro. Conseguimos imaginar assim? Porque às vezes na nossa oração a gente fica falando, jogando palavras para Deus e esquecemos que Ele está dentro de nós, que Ele nos conhece por dentro. E aí é onde acontece um bonito encontro e diálogo. Eu falo com Deus que está em mim e que age em mim. E este Deus que olha o quê? O meu interior. Mas por que iniciamos a nossa reflexão desta maneira? Porque eu preciso olhar para dentro de mim e ver Jesus, Ele é o centro da minha vida, de fato. Jesus, de fato, eu coloco Ele em primeiro lugar. Eu tenho a necessidade, Ele me conhece por dor, eu tenho a necessidade dEle na minha vida. Vamos agora dar mais um passo a partir daquilo que nós rezamos. Olha como que Deus olha para nós. Ele é um Deus ciumento. Ele não quer que nós busquemos outros deuses, adoremos outras pessoas, mas não. Somente a Ele. Veja que beleza. Esse Deus que é bom, que nos ama, Ele tem ciúme de nós. Ele quer que Ele cuide de nós. Que nós, de fato, sejamos plenamente dEle. Que a aliança dEle para conosco é uma aliança fiel. E a nossa aliança para com Ele é fiel? Lembre-se, o Senhor é o centro da minha vida. Por dentro, de fato, é Ele que eu coloco em primeiro lugar. Pensemos nisto. Se de fato, nosso interior, a nossa vida, nós depositamos aqui para o Senhor. E quando a gente olha o Senhor na nossa oração, sentimos assim. A gente olha, nossa, Ele tem ciúmes de mim, porque Ele quer que eu seja somente dEle. Veja que coisa boa, que coisa gostosa, poderíamos dizer. Porque o esforço dEle é para que, de fato, nós sejamos totalmente dEle. E assim, imagine como nós caminharemos. No entanto, essa pertença ao Senhor, é necessário passar por um caminho. E o caminho da sabedoria, o caminho do poder de Deus, que está na cruz. Calme aí, olhemos, primeiramente, eu com o Senhor, esse Deus que me ama e tem um ciúme de mim, porque Ele cuidar de mim. Mas eu preciso deixar que Ele cuide de mim. Mas esse caminho tem que passar pela cruz. Passa-se pelo sofrimento, como nós ouvimos na segunda leitura. Mas ali mostra o que? A sabedoria e o poder de Deus. Agora vamos parar e pensar, olhando para a nossa realidade. Que alegria! As coisas pareciam que estavam voltando, entre aspas, ao normal. A participar nas missas, estamos ficando mais tranquilos, e aí de repente fechar tudo de novo. Que tristeza, que coisa triste. Olhemos para a realidade, vemos o que? Sofrimento. Mas, espere aí, agora vamos lembrar, o Senhor me conhece por dentro, Ele deseja, tem ciúme, quer cuidar de mim, e eu preciso é dEle. Mas eu preciso também, eu irei passar pela cruz. Mas na cruz, nós vemos o quê? O poder de Deus e também a sabedoria de Deus. Opa! Nós estamos também vivendo uma cruz com esta pandemia. Nós estamos vivendo uma cruz também com toda essa situação difícil na nossa realidade, seja ela política, seja ela familiar, seja ela o que for, estamos vivendo uma realidade difícil. Mas
Como nós devemos olhar e encarar tudo isto? Com a sabedoria de Deus e com o poder de Deus. Lembre-se, é dele. O poder está nele. A sabedoria é ele, porque este mundo de quem que é? Com a pandemia nós estamos aprendendo que as coisas não estão nas nossas mãos. O poder não está nas nossas mãos. A sabedoria não está nas nossas mãos. Mas está nas mãos de Deus. É como se Deus olhasse assim para nós diante dessa situação, que nós estamos de fato olhando mais para Ele. Que adianta correr atrás de tantas coisas, tantos interesses, tantas lutas, e agora tem, entre aspas, preso em casa? Tudo depende de mim, depende do Senhor. Claro, isso é uma interpretação, o Padre dizendo, para que nós possamos acordar para a realidade e confiar mais no Senhor. Porque nós ficamos lá bonitão, no jornal, criticando, falando, opa, e o poder dele está onde? Nas nossas palavras? Não, está em nossas orações. Isso que nós precisamos fazer. Não reclamar, não criticar, não murmurar. Rezar. Estas palavras de oração, sim, têm poder. Porque nós estamos para dizer, Senhor, não sou eu que vou resolver, é o Senhor que pode. O poder está em ti, não em mim. O poder da oração. Acordemos para a vida, de fato. Senão vamos só minguar. Não. Que Deus que nós cremos? Deus da morte? Que destrói? Não. É um Deus da sabedoria da vida. É este Deus que nós cremos. Que de fato tem poder. Que é muito mais forte que nós. A fraqueza de Deus, como nós ouvimos, é muito mais forte do que nós. Então, irmã, olhemos mais para o centro da nossa vida. Permitamos mais o centro da nossa vida, de fato, fazer-se presente na nossa vida, no nosso interior. Como Jesus, ele vem e diz para nós, no Evangelho, que deixam meio espantados, né? Que destrói esse templo, que em 3 dias ele irá reconstruir. Mas como? Demorou 46 anos para construir e agora em 3 dias vai reconstruí-lo? O Senhor falava do seu corpo. E paremos e pensemos, olha só, nós celebramos a Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor. No altar do Senhor acontece o quê? A passagem da morte, do sacrifício para a vida. Veja a mesma coisa. O Filho amado do Senhor passa pelo sacrifício, a morte, a ressurreição, a vida. Conosco não vai ser diferente. Lembram-se? Deus é ciumento, nós passamos pelo sofrimento, sim, que às vezes parece que vai nos destruir. Mas quando Jesus se torna o centro, nós nos tornamos o quê? Pessoas novas, pessoas vivas. Ah, mas tem um problema. Olha o que Jesus faz. Chega lá no templo, vê aquela desordem, aqueles interesses pessoais, os valores, os apegos às coisas financeiras, os apegos às coisas que o mundo. E aí Jesus pega o chicote, opa, peraí, a casa de meu pai é uma casa de oração. Pega o chicote, isso mesmo. Pega o chicote. Eu gosto sempre de trazer este exemplo. Quantas e quantas vezes fui na missa, eu fui na igreja e fiquei triste por uma coisa que aconteceu, eu tratei mal
o outro, eu fiquei reparando naquela coisa, gostei daquilo que me falaram, e Jesus o centro passou longe, né? Precisamos tomar vergonha na nossa cara, ser responsáveis que a culpa é nossa. Se eu tenho outros interesses, se eu fico olhando outras coisas, preocupando com outras coisas na igreja, e esqueço de Jesus, a culpa não é dele não, a culpa é minha. Vamos ser responsáveis por as coisas que eu coloco na frente do centro de Jesus. Olha, acordemos, prestemos atenção. Deus ama, quer cuidar de nós, é um Deus ciumento que quer nós só para Ele. E a gente fica preocupado com essas coisinhas. O sacrifício que nós passamos, as lutas que nós passamos, vamos querer desistir, abandonar. Que Deus é este? Que eu acredito, é um Deus forte, que nele está a sabedoria, é um Deus que reconstrói a minha vida. Por mais que eu me destrua, por mais que eu escolha o pecado, por mais que eu vou para o buraco, Ele me tira de lá, por meio da Páscoa, por meio da passagem forte para a vida. Mas eu preciso permitir, deixar que Ele seja o centro. Quando eu paro para rezar, é pelo Senhor. Quando eu participo da Santa Missa, é o Senhor que eu preciso. Nas minhas orações é Ele. Diante das situações que eu vivo, disso que eu estou vivendo, disso que eu estou assistindo, disso que está acontecendo, Ele que está cuidando. Não são as minhas palavras, as minhas opiniões, as minhas críticas, a minha oração. É isso que nós precisamos para de fato transformar realidade. Jesus não reconstrói em 3 dias. Jesus, no fato, nos dá a vida. Que fé é esta que nós cremos? Que Jesus é este que nós cremos, que deixamos essas coisas serem maiores que a nossa fé. Não. Estas coisas o Senhor mostra para nós. É o sacrifício que nós passamos, mas neles encontramos o poder e a sabedoria para nós enfrentarmos. Presta atenção aqui. Diante daquilo que nós vivemos, daquilo que a gente amedronta, que nos causa pânico, medo, enfim, eu devo o quê? O poder de Deus é maior. E o Senhor me dê a sabedoria para enfrentar isso na certeza que o Senhor está comigo. Verdadeiramente, o Senhor, sim, é o centro da minha vida.